Olá, tudo bem? Estamos de volta com o seu Farmácia Natural. Estamos aqui no Vivo. Olha que cenário bonito. Olha, aproveite um pouquinho desse cenário. O Viva é um espaço educativo com o propósito de ensinar as pessoas a recuperarem a sua saúde e ter um estilo de vida saudável. Meu nome é Ricardo Vargas, eu sou nutricionista e especialista também na área de gestão de emoções e estamos aqui para mais um Farmácia Natural. No dia de hoje nós vamos conversar aqui na Rede Assim sobre o caso do JF. O JF é do sexo masculino, ele tem 46 anos e a queixa dele é a seguinte: ele sofre bastante com problemas respiratórios, especificamente rinite alérgica. O caso piora bastante na presença de cheiro forte, ar-condicionado e assim por diante. Vamos tentar entender um pouquinho a respeito da rinite alérgica e como que o estilo de vida pode ajudar, esse nosso ouvinte, que é o JF, de 46 anos, sexo masculino, ok? Lembre-se que você também pode mandar a sua história e nós vamos trabalhar o seu caso e trazer uma orientação para você. Quando falamos de rinite alérgica, nós estamos falando de uma doença que tem uma correlação direta com o quê? Com o nível, de produção de histamina. Histamina é uma proteína e essa proteína ela é produzida no intestino e é ela quem desencadeia todos os processos alérgicos, não só para rinite, mas todas as pessoas que sofrem de algum tipo de alergia vão ser beneficiadas com a orientação de hoje. Problemas, por exemplo, como asma, como bronquite, como dermatite atópica, tudo isso tem uma correlação direta com o nível de histamina que circula na tua corrente sanguínea. Agora veja, a histamina é produzida lá no intestino. Será que o nosso funcionamento intestinal tem uma correlação importante com a produção de histamina? Sim. Então, um dos aspectos importantes que praticamente não é trabalhado quando se fala de doenças alérgicas é justamente normalizar o funcionamento intestinal. Isso é muito importante. Não é praticamente trabalhado, mas eu quero trazer 5 dicas importantes que podem ajudar bastante a normalizar o trânsito intestinal e que provavelmente já vai gerar uma melhora, no caso dessa doença alérgica que é a rinite, que nós estamos trabalhando no dia de hoje. Quando falamos de intestino, devemos lembrar que 5 coisas são importantes para ele funcionar. Primeiro, aumentar a ingestão de fibras. E quando falamos fibras, existem 2 tipos de fibra: a fibra solúvel e a fibra insolúvel. A fibra solúvel é aquela que quando você coloca o alimento de molho, ele aumenta de tamanho. E a fibra insolúvel é aquela que não hidrata, que fica do mesmo tamanho. Por exemplo, quando você coloca uma folha de couve de molho, ela vai continuar do mesmo tamanho, não vai mudar o seu tamanho. Ou seja, ela é rica em fibra insolúvel. E quando você coloca uma aveia de molho, quando você coloca um triguilho para fazer um quibe de molho, eles aumentam muito de tamanho. E ali então é rico em fibra solúvel. E o feijão? O feijão também aumenta bastante de tamanho, não é? Mas o que acontece com a casca do feijão? Ela racha, porque a casca é insolúvel e o restante é fibra solúvel. Esses alimentos, eles precisam fazer parte da nossa alimentação diária para que nós tenhamos condições de ter um intestino que funcione bem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é um intestino que funciona bem para você? Segundo o Consenso Brasileiro de Constipação Intestinal, se você for ao banheiro de 3 a 4 vezes na semana, está bom. Então, trace um planejamento semanal aí, segundo o Consenso Brasileiro de Constipação Intestinal. Se você for ao banheiro no domingo, na terça, na quinta e no sábado, é normal. E aí na outra semana, indo segunda, quarta e sexta, continua sendo normal. Eu não acho isso normal. A fisiologia traz uma informação bem diferente dessa. A fisiologia diz assim, ó: toda refeição gera estímulo de defecação. E pense a respeito, por exemplo, da vida de um bebê. O bebê, ele mama e logo na sequência ele defeca, ou seja, a fisiologia dele está funcionando de maneira normal e precisamos ter um intestino que funcione o número de vezes que comemos. Para isso, a ingestão de fibra é o primeiro ponto importante nesse aspecto. Segundo ponto importante é beber água. Se eu tenho um tipo de fibra que hidrata, eu preciso muito de água. O volume de água que nós ingerimos geralmente é insuficiente baseado na nossa necessidade. Homens devem multiplicar o seu peso por 30. Então, um homem de 70 quilos vezes 30 precisa de 2 litros e 100 de água. As mulheres já devem multiplicar o seu peso por 35. Elas têm um pouco menos de hidratação do que os homens, dentro dos seus corpos, porque elas possuem menos músculo. E o músculo é um tecido muito hidratado. Então as mulheres devem multiplicar o seu peso por 35. Uma mulher de 60 quilos, multiplicando por 35, também dá 2 litros e 100. Então veja, grande parte da população não tem ingerido a quantidade de água que precisa. Óbvio, isso vai interferir no funcionamento do intestino e aumenta o risco para aqueles que têm a predisposição a ter problemas alérgicos, a piorar muito o caso.
Terceiro aspecto importante é a questão da atividade física. Quando nós falamos de funcionamento intestinal, devemos lembrar que o nosso intestino é formado por músculo, tanto a musculatura longitudinal quanto a musculatura transversal. Essa musculatura tem que ter competência para conduzir o bolo fecal adiante. Para isso, é extremamente importante que a gente faça o quê? Exercício físico. O exercício físico é o que ajuda para que nós tenhamos a possibilidade de ter o intestino funcionando da maneira correta. Continue aproveitando aqui, olha só esse visual, que bonito, né? Esse é o Viva. Você tem a possibilidade de vir e participar de um programa de imersão aqui conosco. Quando nós falamos a respeito do intestino, então precisamos de fibra, precisamos de água, precisamos também de exercício físico, mas precisamos também de uma boa noite de sono. O sono, ele é extremamente importante. É durante a noite de sono que você controla o cortisol. E o cortisol interfere no funcionamento do intestino, mas o cortisol também estimula a produção do quê? Da histamina. Então nós precisamos dormir bem, esse é um outro aspecto para que ele possa melhorar os seus problemas alérgicos. E o quinto e último passo para a limpeza do intestino, para a gente fechar o programa, é você fazer a reposição de lactobacilos. Os lactobacilos são bactérias benéficas que nós temos no intestino, mas que elas vão perdendo espaço para bactérias maléficas e é preciso que nós possamos ajudar a consolidar novamente a nossa microbiota intestinal. Vai a uma farmácia e diga ao farmacêutico que você quer fazer uma reposição de lactobacilos. Ele vai te oferecer inúmeros produtos, escolha um e tome até o fim. Uma caixinha, né, com 15, com 30 sachês, esse é um tratamento e deve se repetir uma vez ao ano. Bom, intestino é extremamente importante seu funcionamento. Agora entenda a seguinte questão. Lácteos pioram muito o funcionamento intestinal e ainda tem um outro problema. Nos produtos lácteos, nós temos a caseína. A caseína é a proteína que está presente no leite e ela, além de piorar o trânsito intestinal, estimula muito o corpo a produzir histamina. Ou seja, qualquer pessoa que sofra de alergia, o primeiro passo é regularizar o trânsito intestinal e o segundo passo, abandonar o consumo de qualquer produto derivado do leite. Isso pioraria muito, porque a caseína gera aumento de histamina. E o terceiro passo é o controle emocional. As nossas emoções, elas têm tudo a ver com o nosso nível de cortisol. E quanto maior o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, maior o estímulo para a produção de histamina intestinal. Então veja, regularização do trânsito intestinal, abandono dos lácteos e controle emocional. Isso vai ajudar muito o JF, mas vai ajudar você também, ouvinte da Rede Assim, a rádio mais informada. Esse foi mais um Farmácia Natural. Meu nome é Ricardo Vargas, um grande abraço e até o próximo programa.